Olá, boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A depender do horário que você nos escute, assista, acompanhe como sempre. Eu sou Rodrigo Rosal, sou vinculado ao DED, Departamento de Educação, trabalhando na área 1 do DED, na área de Fundamentos e Políticas Públicas. Prazer revê-los depois desse tempo que eu precisei ficar ligeiramente afastado, mas já estou de volta com tudo e com todo o gás aqui de novo. Se você me escuta e não me vê, eu sou um homem branco de 40 e alguns anos, 49 anos especificamente, 1,70 m, um pouquinho mais magro, acho que uns 65, 66 quilos hoje. Cabelos castanhos escuros com algumas mechas brancas e agora de barba. Eu estou hoje trajando uma camisa branca com a manga arregaçada 3/4, uma calça jeans e, por enquanto, sem usar óculos, já farei uso deles para poder ler o texto poético, filosófico que reabre essa jornada do ano de 2025. Como eu sempre faço, agradeço fervorosamente, empenhadamente, reconhecidamente as duas pessoas que vêm dando desde o meu ingresso aqui na UFRPE em 2022, mais especificamente, precisamente no mês de agosto de 2022, há quase 3 anos, fazendo essas inserções na leitura reflexiva desses textos poético-filosóficos, como eu chamo, ou naquela live de 16 vídeos que eu comento a obra do professor Ferdinand Hall sobre educação e espiritualidade, ou na rádio web, entrevista, nas conversas formativas que eu tenho com prestadores de serviços, servidores, professores, alunos. Essas duas pessoas sempre estão presentes, dando corporeidade, dando efetividade à intenção formativa de existência dessa rádio web. Eu estou me referindo a Alana e a Eliezer. Obrigado mais uma vez, é um prazer revê-lo também, como também poder fazer chegar aos espaços, aos territórios que queiram receber essa nossa sonoridade, o que a gente tenta aqui imprimir com muito carinho e com muito gosto. Cumprimentando ela e ele, quero também saudar e cumprimentar, pedindo licença a todos aqueles e aquelas que idealizaram a existência da Rádio Web Agroecologia, como é oficialmente chamada, quer aquele ou aquela que a tenha concebido, quer aquele ou aquela que a tenha materializado, até chegar nos dias de hoje e aos que por aqui ainda caminharão. Porque nesse mês de maio, pelo menos eu estou me guiando pela placa fixada aqui na porta de entrada, no primeiro andar do bloco B do DED, do Departamento de Educação, fica como tendo sido inaugurada a Rádio Web nesse mês de maio do ano 2015. Então nós estamos no mês em que se celebra o aniversário de 10 anos, pelo menos, de inauguração, vou chamar desse espaço aqui da nossa rádio web. E para homenageá-la, eu havia idealizado inicialmente, como fiz, materializei isso, uma proposta de conferência, onde eu queria falar, e vou abrir agora o que dava título a essa conferência, e que dá título ao poema que eu fiz, ao texto poético, filosófico que eu fiz, para homenagear a rádio. Esse texto poético, filosófico, ele leva o mesmo título que essa conferência. A conferência foi uma proposta para ser avaliada pela Comissão Científica Local e pela Comissão Científica Nacional da 77ª reunião anual da SPPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que realizar-se-á na nossa casa aqui na UFRPE no mês de julho, entre 13 e 19 de julho. Tal qual aconteceu com tantas outras propostas de tantos outros colegas pesquisadores, a minha proposta de conferência não foi aceita. E tá tudo bem. Mas eu aproveitei e disse, se eu não vou estar lá falando para homenagear a Rádio Web, eu vou usar o próprio espaço da Rádio Web para deixar essa referência e esse registro. É a minha forma de reconhecer todas as pessoas que trabalharam e que trabalham ainda para que a Rádio Web continue, e para as pessoas que fazem uso dela também, agradecendo desde então e para as que estão por vir. Então, o texto poético filosófico hoje é Sentidos da Formação Humana e Espaços Formativos, a Rádio Web Agroecologia como um território educativo.
Eu vou repetir. Sentidos da formação humana e espaços formativos. A Rádio Web Agroecologia como um território educativo. Aí eu começo, ó. Sonoros efeitos nessa imensidão, que chegam a múltiplos sentidos auditivos, ecos registrados em qualquer dimensão, ressoando em vários territórios educativos, mostrando sempre metamórfica silhueta, figuras e expressões ricamente diferentes. Escreve mesmo sem o lápis ou a caneta, diversas vozes em desejos convergentes. Se em seu início agro, eco elogiam, saberes outros se mostraram nesses anos. Culturas brotam e novas se anunciam. Um decênio, mas inúmeros são os planos. Neste mês de maio, em que faz aniversário, no espaço-tempo de saudá-la com alegria, deixo então meus parabéns no seu diário de quem lhe permanece em plena sintonia. Meus parabéns, Rádio Web. Meus parabéns, Rádio Web Agroecologia. Como eu sempre faço, embora você, obviamente, que nos escuta, assiste, e como é a única forma de ser livre para interpretar, receber, usar esse texto como você dele se apropriar, eu deixo registrado o que é que eu quis com cada estrofe ou cada verso desse aqui. Quando eu digo sonoros efeitos nessa imensidão, é dizendo que ela alcança pessoas que a gente muitas vezes não vê, não sabe quem é. Eu, pelo menos, quando venho aqui falar, não venho falar para um público direcionado. Eu tento me guiar nas conversas com as pessoas que aqui tem, na série que eu já fiz, fazendo comentários de uma aula, ou em textos como esses, mais livres, poéticos, eu tento imaginar um público, como eu acredito que possa ser, diverso, plural, dinâmico, né? E que as dimensões da humanidade que nos reveste sejam alcançadas, cada uma no seu sentido próprio. Aí vai de cada um que escuta e recebe essa nossa fala aqui. Que chegam a múltiplos sentidos auditivos. Não só as pessoas ouvintes, como se diz, mas as comunidades surdas também, e a todas as maneiras de ouvir e de escutar. Escutar é ouvir com atenção. Então, quando eu falo que chegam a múltiplos sentidos auditivos, porque tem várias formas e momentos e jeitos de se ouvir e aprender. Ecos registrados em qualquer dimensão. Então, essas dimensões, rimando com a imensidão que eu falei lá em cima, dá a ideia, efetivamente, de, embora não seja mapeável o público que a gente efetivamente alcança, eu pelo menos não tenho essa pretensão, mas uma dimensão qualquer desse público é tocada, recebe esse reflexo do que a gente aqui fala, ressoando em vários territórios educativos. Então, eu encaro a Rádio Web como não apenas um equipamento, mas como um território, foi a palavra que eu escolhi, para fazer voz, para ombrear, para me alinhar com a temática geral da 77ª SBPC. Mostrando sempre metamórfica silhueta. O que é uma metamórfica? Vem de metamorfose, vem de mudança. O que é silhueta? O que você vê aqui em mim agora é um contorno, é um rosto, é uma expressão, mas não é só a minha, né? Eu cito os dois nomes aqui que você quase nunca vê, Eliezer, Alana, mas você pode imaginá-los, mas além disso você vê várias outras pessoas fazendo uso aqui da rádio. Então há uma dinâmica e uma metamórfica silhueta. Não é só um rosto que aqui vem, não é só uma voz, ainda bem. Figuras e expressões ricamente diferentes. Sou eu prestigiando a diversidade. Escreve, mesmo sem o lápis ou a caneta. Há várias formas de se escrever. Me lembro aqui de um texto que eu não sei se é do Franco Trabatoni, uma obra em italiano, aportuguesando, dá alguma coisa como escrever na alma. Diversas vozes em desejos convergentes, quaisquer que sejam os assuntos e as temáticas aqui expostas, convergem com um sentido amplamente educativo e formativo que eu vejo presente na rádio. Se em seu início, agro, eco, elogiam, ou seja, elogiam os saberes advindos da agroecologia, hoje, né, saberes outros se mostram ao longo desses anos, o que é positivo. Culturas brotam e novas se anunciam. Quer dizer, eu não sou capaz de dizer o que é que está acontecendo ao mesmo tempo aqui. Isso não é uma falha minha, nem é um problema em si. Isso é a riqueza da cultura e dos saberes que vêm de nós e que nos atravessam. Somos atravessados por eles.
um decênio, ou seja, 10 anos. Mas muitos, inúmeros são os planos que ainda temos para elas. Todos nós, espero eu. Neste mês de maio que ela está fazendo aniversário, num espaço-tempo de saudá-la com alegria, louvando, né, as pessoas que fizeram e fazem aqui a rádio e convidando tantos outros para que possam vir fazê-la. Deixo então, meus parabéns no seu diário, como se fosse diário, não só de registro escrito, mas no seu dia a dia. Uma fala minha aqui no mês, ou 2 falas que sejam, que sejam bem compreendidas como uma saudação permanente desse aniversário, ou desses aniversários que ela fez. Né? E quando eu finalizo dizendo que permaneço em plena sintonia, é minha alta identificação com as pessoas que aqui estão, mas sobretudo com a maneira da gente veicular e receber as coisas que aqui são postas. Muito obrigado. Hoje é o dia 29 de maio de 2025. Retomamos aqui os nossos vídeos. Até a próxima.